Beleza, lá vamos nós aqui em 104,9 radiopopfm.com.br, também pela Conexão Web Rádio, pela Macluz Web TV, nossos canais no Facebook, o Facebook da Pop FM Mendes RJ, também pelo Facebook do César Mackenzie. Estamos ao vivo, né? Ao vivo com o nosso Peladeiros, que começa agora. Hoje comigo, Rúlio Oliveira, com César Mackenzie, com GG Malvadão. Trazendo já para você os destaques dessa quarta-feira. Para começar o nosso Peladeiros de hoje. Futebol. Humor. Tudo misturado. Peladeiros. E lá vamos nós. 6h06. GG Malvadão. Fala seu destaque do fogão. Boa noite, GG. Chegou aí? Chegou? Tá me ouvindo? Muito boa noite, Rúlio Oliveira, boa noite, César Mackenzie, boa noite a todos aí que estão ligados na gente, na rede Embromations, né, de futebol, dos peladeiros. É o seguinte, Botafogo aumenta a proposta por Ojeda para 5 milhões e quer liberação imediata. Botafogo também mantém o sonho de contratar James Rodrigues, meia, que é oferecido ao Atlético de Minas Gerais, e o Flamengo só fica observando. E o Botafogo define perfil de camisa 9 e tem interesse em Luiz Adriano, ex-Palmeira. Muito bem. E a última notícia, Pedro Moreira é anunciado como novo gerente de futebol do Botafogo. Diz... É uma grande alegria, uma grande honra poder vestir esta camisa. Essas são as notícias do meu glorioso Botafogo, que está desembalado e que joga amanhã de 4. Vamos em frente. Tá desembalado, mas tá contratando todo mundo, hein? Esse é o fogão. Enfim, ó, no Fluminense... time impõe ao Cruzeiro a sua pior eliminação na história da Copa do Brasil. Flusão ontem foi tudo, atropelou o Cruzeiro no Mineirão lotado. E daqui a pouquinho a gente vai contar mais dessa baba aí que o Fluminense pegou. A baba, e o goleiro que o Sérgio mais gosta foi um dos principais jogadores ontem. Destaque. César Mackenzie, destaques do Mengão. Esse joga hoje, hein? Jogo no Maracanã de hoje à noite. Vai ser inferno ou purgatório? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho com as notícias do mais querido do Brasil. Pois é. Como hoje nosso amigo Sérgio Zubelli não vai estar presente no programa, então não teremos notícias do Vasco para contar para vocês hoje. Que peninha! Vocês acharam? Mas é justificável, a gente sabe que é justificável. Mas vocês acham peninha não falar do Vasco? Enfim. Que peninha. O Vasco está... O programa vai acabar mais cedo hoje, o Simpson vai ficar alegre, contente. Pois é. Então, vamos lá. Não sei se vai acabar mais cedo não, mas vamos nessa. Vamos começar o Peladeiro. Olho no lance. Peladeiros. Tá rolando. Ótima quarta-feira para todo mundo e vamos começar com ele. GG Malvadão e os destaques do fogão. Pois é, meus amigos. Botafogo deu mais uma cartada para contratar Martín Ojeda, do Godoy Cruz da Argentina. Segundo o lance, publicou nesta quarta-feira, o clube aumentou de 4 milhões, que é cerca no valor atual do Brasil, de 21 milhões, para 5 milhões, que chega aí a 26 milhões e 900 mil. A proposta pelo atacante argentino e quer a liberação imediata. Na oferta anterior, o Godoy Cruz queria ceder o jogador apenas ao fim do campeonato argentino, que acaba em outubro. Botafogo planeja contar com um jogador de 23 anos o quanto antes para reforçar o elenco do técnico Luiz Castro. Já acertado verbalmente com Martín Ojeda, Botafogo fará o pagamento ao Godoy Cruz em parcelas até o ano que vem, caso, é claro, a proposta seja aceita.
E o Botafogo mantém aquele sonho, sonhar não é impossível, sonhar não custa nada. Pois é, apesar de não ser fácil, o Botafogo mantém vivo o sonho de contratar James Rodrigues, né? Meia colombiano do Al Hayat, do Catar. A informação do blog Panorama Esportivo de O Globo. O jogador que quer deixar o seu clube e prioriza a Europa, mas a América do Sul é uma opção quando a janela de transferência se abrir, é claro, né? Ainda segundo o blog, intermediários ofereceram meia para o Atlético de Minas Gerais, que preferiu investir em Allan Kardec. O Flamengo analisa a situação e observa o James Rodrigues ainda vai aguardar a chegada de propostas da Europa antes de considerar uma possível vinda para o Brasil. E o Botafogo definiu, né, o perfil do camisa 9 e tem interesse em Luiz Adriano. Pois é, após ver a negociação com o Sahavi fracassar, né, o Sahavi, como queira, o clube busca um experiente jogador para a posição do segundo semestre de 2022, com o nome de Luiz Adriano, de 35 anos, está bem velhinho, né? Está na lista do Alvinegro. O atacante, com passagem pelo Palmeiras, jogou a última temporada na Turquia. Chegou no meio da temporada e acumulou 16 jogos pelo clube, todos como titular. Neste período, Luiz Adriano marcou 6 gols, ainda deu 2 assistências. A última impressão que o jogador deixou no Brasil foi polêmica. Em fevereiro, ele rescindiu o contrato com o Palmeiras após demonstrar sua insatisfação com a reserva, o que gera certa rejeição entre alguns torcedores do Botafogo. Mas vale ressaltar que Luiz Adriano tem contrato com o time turco até o fim da próxima temporada europeia, em junho de 2023. O ex-Milan, ele não é a única opção do Botafogo que ainda não avançou nas negociações até o momento. E o Pedro Moreira, ele é anunciado como novo gerente de futebol do Botafogo. Nesta terça-feira, o diretor executivo do futebol, o André Mazzuco, apresentou oficialmente o novo gerente de futebol, Pedro Moreira, ex-Corinthians e Cruzeiro, que terá o papel estratégico no dia a dia do departamento de futebol. Moreira iniciou as suas atividades. No Cruzeiro, Pedro participou da criação do departamento de negócios internacionais, desenvolvendo diversos projetos e parcerias ao redor do mundo. Além de assumir o cargo de supervisor, gerente de futebol profissional, Pedro Moreira trabalhou na Confederação Brasileira de Futebol, atuando nas seleções de base e também olímpica, e estava no Corinthians como supervisor geral das categorias de base, até ser contratado pelo Botafogo. É um currículo aí, né? O Pedro esteve presente em importantes conquistas do Cruzeiro, como campeão brasileiro em 2013, 2014, campeão da Copa do Brasil em 2017, 2018, além de títulos de campeão brasileiro sub-20, 2007, 2010, 2017, pela seleção brasileira. Sagrou-se campeão sul-americano sub-15 e vice-campeão mundial sub-20 em 2015. Essas são as notícias do meu glorioso que joga amanhã desembalado e de 4, esperando passar pelo América de Minas Gerais. A bola volta para você, Rude Oliveira. Pois é, rapaz. Pois é. O César, tem pergunta, César? Não. Olha só, esse James Rodrigues está sendo oferecido para todo mundo, né? Todo mundo. Tá aqui não, ele. Então é o seguinte, o cara tem um salário de 4 milhões de reais por mês. Simples. Ele vai ter que reduzir muito. Né? Porque está em baixa, não vem jogando nada. E, de repente, o Botafogo pode ser um bom time para ele tentar fazer alguma coisa aí se encaixar. Ou seja, ressuscitar, né? Ressuscitar ele. Só isso. 4 milhões de reais por mês, pelo que vem apresentando. Pode ser um cara assim, de repente, ele vai alavancar venda de camisas, né? Por tudo que ele fez na Copa do Mundo. Foi Costa Rica, se não me engano, não é isso? É Costa Rica? Não. O James Rodrigues é colombiano. Na Colômbia, perdão, isso mesmo. É o colombiano, tudo que ele fez na Copa do Mundo. Ele é um bom jogador, pode estar em má fase, a gente não sabe, né? Agora o salário. Está em má fase há muito tempo, né? Muito tempo que ele está em má fase, que ele está sendo jogado de lado para um lado, para o outro. E agora estão oferecendo ele para tudo quanto é time.
Vamos ver. Quem vai se arriscar a contratar James Rodrigues? Ele está com quantos anos? 20 e poucos anos? Ele é novo ainda, não é, César? Sei lá quantos anos Ele é jovem, e você. Ele é jovem e você é muito sincero. Eu acho que para vir jogar no Brasil, vir jogar num clube brasileiro, é uma boa contratação. Esse garoto tem um bom nível, cara. Ele pode estar mal lá na Europa, a gente não sabe por quê, o que está acontecendo, mas é um jogador de bom nível. Para o Botafogo contratar lá, fala sério, em todos os aspectos, até dentro de campo. O Botafogo não tem um jogador hoje que joga a bola do James Rodrigues, pô. Não tem não. Não tem não. Seria então eu vou saudar com vocês aí. Rodrigues aqui, ó. Isso aqui foi um oferecimento do meu amigo César Mackenzie. Não, César Mackenzie. É chá de boldo. Canela. Aquela de canela. Cachaça. A Mondeleia vem. Então, eles estão entregues ao álcool. Não. Tem pergunta não, Rúdio? Parafraseando aquela cantora de forró. Álcool no salão. Álcool no salão. Álcool. Rúdio, vou te pedir, por favor. Uma palavra de incentivo para o jogo do Botafogo amanhã. Não, já falei segunda-feira. Torcedor do Botafogo amanhã não perde nem tempo. Assiste Pantanal, vai ganhar mais. Ô, César Mackenzie, dá aquela dica pra gente de quarta-feira. Pois é, quarta-feira, dia de jogo do Mengão, beba antes, durante ou depois, né? Dependendo do resultado, você vai beber mais ainda. Então, Choperia Vila Alemã tem um chopp com tradição alemã, escritório de distribuição no Sul Fluminense, fica na Avenida Amazonas 210, Vila Muri, Volta Redonda. O Telezap anota aí, 99295-6565, 99295-6565. Cervejaria Vila Alemã, barris de 30 e 50 litros. Tem chopp com tradição alemã. Vamos lá, é isso aí. Ai. E se beber, não tente contratar James Rodrigues. Pois é. Vamos para o intervalo comercial rápido, daqui a pouquinho tem mais. Volta. De volta aqui com o nosso Peladeiros e César Mackenzie se sensibilizou, tocou no coração, disse que vai falar do Vascão, vai falar do Vasco. Pois é, não vamos deixar as viúvas do Eurico sem informações do Vasco e a principal... Credo em cruz. E a principal foi a contratação do Alex Teixeira, que realmente, Rudy, eu pedi para você, o Getúlio, me lembrar, eu não lembro do Alex Teixeira no Vasco. Eu lembro. A contratação parece que é um nome de comum acordo, a torcida do Vasco gostou, pode ser um nome também que vai alavancar não só sócio-torcedor, como venda de camisa, né? Como pelo menos um ídolo, né? Um atacante que pode ser o ídolo do Vasco da Gama, já que o que poderia ser ele vendeu para o Fluminense ou deixou ir, né? Parece que deixou ir. Nem vendeu, né? Saiu, que é o Cano, está fazendo realmente jogos pelo Fluminense, o Hernan Cano. Então, o Vasco à procura de um ídolo, né? Ainda não tem. O goleiro, um bom goleiro, pode se transformar num. Está encaminhando para isso. Mas um jogador ali que seja o homem-gol, que é, como já dizia o ditado antigo, gol, alegria do povo. Então, como se fosse. Tem Garrincha, alegria do povo, gol, alegria do povo. O Vasco pode ter aí com essa contratação do Alex Teixeira, pelo menos para os próximos 6 meses, aí, o segundo semestre, pela Série B, um bom nome para poder alavancar o time e criar aquela sinergia entre os jogadores e a torcida, Rudy. E para subir, né, para a primeira divisão, a gente espera isso. Isso aí. Também. Eu estava vendo que hoje me parece que, lógico, o campeonato é longo,
mas já vi alguns comentaristas dizendo que o Vasco já tem 83% de chance de subir. Apesar, né, o campeonato ainda está no quê? Na 15ª rodada, 16ª? São quantas rodadas? Eu me lembro. Essas percentagens mudam de uma hora para outra. Né? Basta perder 2, 3 partidas aí que tudo muda. Tudo muda, é verdade. Vai lá embaixo, vai lá embaixo. Foi o que o Zubelli vem sempre dizendo nos seus comentários sobre o Vasco. O Vasco tem que olhar para o 5º lugar da tabela. É tem que estar à frente do 5º lugar. Isso verdade, que é importante. O Vasco pontuar, né? Pontuar. Né? Vai consolidar aí a 7-7, vai ter aí dinheiro para contratar, vai quitar as dívidas, logicamente a longo prazo, né? Não vai ser de uma hora para outra, mas os torcedores podem ver aquela luz no fim do túnel, novos ares para o Vasco, voltando para a Série A em 2023, ter pelo menos mais alegrias do que já teve nos últimos anos, Fred. Olha, viu que comentarista. O Alex Gostei de vê-lo. Gostei. O Alex Teixeira, rapaz, ele é um bom... Fala, Rui. Né? O Alex Teixeira é um bom jogador. Está há muito tempo fora do Brasil, né? E ele, na época que ele foi vendido, se não me engano, ele foi vendido para aquela área ali da Ucrânia, para jogar no futebol ucraniano, se eu não me engano. E nunca jogou num grande clube da Europa, né? Nunca foi pretendido por um... Mas na mesma história, na mesma linha aí do Rames Rodrigues. É um jogador que vai vir para o Vasco, vai fazer a diferença. Não tem no elenco um jogador do nível do Alex Teixeira. Entendeu? Então eu acho que para o Vasco é sim uma ótima contratação. Muito bem, está aí. Notícia bom, do Vasco da Gama, lembrando isso. que ele está em segundo na tabela, com 34 pontos atrás do Cruzeiro, que tem 38. Júlio. Beleza. E ele atendeu o telefone no ar, rapaz. Isso é bacana. O meu tá aqui, ó. Só para eu atendo, né? Encerrar a nota do Vasco aí. O Vasco rescindiu com o Vitinho do Vasco. Ele pode contratar o Vitinho do Flamengo, né? Vai dar alegria pra gente. Sacanagem. Nessa história, a diretoria do Flamengo podia imitar o Vasco, né? E rescindir com o Vitinho também. Enfim. Verdade. César Mackenzie, as notícias do Mengão. Muito bem. Meus amigos, Rudy Oliveira, Getúlio Oliveira, Sérgio Zubelli, está lá na Noruega, com certeza assistindo a gente, e amigos do Peladeiros. Vamos começar a falar do Flamengo, vamos começar a falar mercado da bola, né? Reforços. O Flamengo tem um acerto já verbal com o Wallace, e o desejo dele jogar no Mengão é trunfo para poder convencer a Udinese a vendê-lo. O Flamengo já fez uma proposta, a Udinese fez uma contraproposta, um pouquinho abaixo, o Flamengo já subiu um pouquinho, então está naquela negociação. Em breve, o Flamengo pode anunciar o cabeça de área, né, o volante, Wallace, da Udinese, que tem 27 anos. Essa informação é do canal Paparazzo Rubro Negro. O outro jogador que também está na mira para ser contratado é o Wendel, do Zenit, que já informou o Flamengo que não pretende ativar a cláusula da FIFA. Jogadores que jogam na Ucrânia e na Rússia, eles podem automaticamente, durante um ano, ser emprestados para qualquer outro clube do país que não esteja aí no conflito. Mas ele disse que não pretende ativar essa cláusula da FIFA, então a saída do Flamengo é tentar, não só o Flamengo como o Wendel, sensibilizar os dirigentes do Zenit para liberá-lo até junho de 2023. Na realidade, o Zenit não quer, ele quer vender, né? Quer fazer negócio. E aí o Flamengo não tem como comprar nesse momento. O Wendel é um bom jogador, tá? Foi um dos destaques do campeonato russo e pode ser uma peça importante para poder fazer aquela bola chegar mais redonda
aos atacantes do Flamengo ali, principalmente quando chega próximo ali da intermediária adversária ali da grande área. E só para ilustrar, os torcedores do Atlético Mineiro tiveram um problema na estrada. Parece que foi uma loucura com a Galo Horizonte, duas torcidas brigaram, a Polícia Rodoviária teve que intervir e encontraram, inclusive, um facão entre um dos torcedores. Caramba. Voltando ao jogo de hoje, o Flamengo joga às 21h30 contra o Atlético Mineiro, contra o Galo, primeira partida. Contra o Hulk. 2x1. 2x1 Atlético Mineiro, o Flamengo, com uma vitória simples, leva para as pênaltis, e com a vitória, a diferença de 2 gols se classifica. 2 gols ou mais, logicamente. E provável time do Flamengo, que vai ser ou inferno ou purgatório. Né? Inferno para os torcedores atleticanos ou purgatório para os torcedores do Flamengo. O jogo às 21h30 e provável equipe que vai entrar em campo: Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Que isso! Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro no ataque. Eu acho que do meio campo para frente não deve ter mudança, não. Deve ser isso mesmo. Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, que deu certo na Libertadores, contra a equipe... Qual é o nome daquela equipe que eu não joguei na Libertadores? Até esqueci. É o Tolima, isso. Agora, acredito que se houver alguma modificação, vai ser na linha de defesa. Ou nas laterais, ou então mudar algum boneco aí, algum zagueiro aí na zaga. Mas no meio de campo, acredito que seja a equipe que vai entrar em campo na partida de logo mais. No Rio de Janeiro, previsão de chuva, pode ser que chova ou não. O tempo virou bem mesmo. Ficou meio nebuloso, né? O chove não molha. E vamos torcer para que não chova. E se chover, que chova na horta do Atlético Mineiro, cheio de balada. E eu vou dar meu palpite daqui a pouquinho. E vai ser o mesmo placar para o jogo do Botafogo também. Então seria na grama de inverno, né, César? Você quer que chove na grama de inverno do Atlético, não é isso? Isso. Tá. Rudi Oliveira. César, uma perguntinha ao senhor. Qual é o zagueiro do Flamengo que contundiu, não é isso? É zagueiro? Rodrigo Caio. Teve um problema, não é isso? Deu problema no joelho, no menisco. E o Flamengo, no início, ele optou junto com o zagueiro, logicamente, para um tratamento conservador. Não vai operar. E com tratamento conservador, ele pode já voltar a treinar em cerca de um mês, mais ou menos. Então, meados de agosto, final do mês, início de setembro, poderá já estar retornando aos gramados e jogando pelo Mengão. Se Deus quiser, boa recuperação para ele. Eu falo aqui, o Rodrigo Caio, ele é meio achabanado, né? Ele entra de qualquer maneira, ele tem aquela raça. Mas eu acho que ele precisa ter essa noção de tempo e espaço. Sim, mas cautela, né, Sérgio? Ele se machuca muito por esse modo de ser, né, meio estabanado na hora de entrar, entra de qualquer forma, de qualquer jeito. Como ele tem uma estatura menor, um corpo mais franzino que os demais zagueiros, né, é diferente a estrutura dele, ele tenta compensar se antecipando, né, com a rapidez. E, às vezes, ele dá essas trombadas aí com os jogadores e acaba se contundido. É muito azar do jogador, realmente é o famoso perna de vidro, né, que o pessoal costuma chamar. Canelinha de vidro. Vamos torcer para que se recupere o mais rápido possível. Rudi Getúlio. Problema crônico dele no joelho, né, cara? Ele tem esse problema crônico no joelho desde a época do São Paulo. E no Flamengo, ele teve... Aquela temporada de 2019 foi perfeita. Aliás, para todo mundo, né? Ninguém se machucava naquela temporada. Né? E depois... o Maldini teve aquela fratura, né? E depois disso... O juiz nem falta marcou. O juiz não deu, quase que dá amarelo pro Diego, né? Acho que ele viu o pé balançando, ele ficou com vergonha. Senão ele já deu amarelo pro Diego por simulação. Você
Você está curtindo Peladeiros. Rapaz, essa arbitragem, essa é da Sul-Americana, né? Arbitragem no Brasil. Olha um pênalti claro do Cruzeiro ontem. Ela bateu na mão, coisa, o cara não deu e depois ainda foi expulsar o técnico que reclamou aí. Vou te falar. Né? E o árbitro de hoje é o FIFA. Árbitro FIFA, conforme o Atlético Mineiro pediu, os dirigentes pediram. Vai ser o senhor Wilson Pereira Sampaio, de Goiás, será o árbitro de hoje, o árbitro FIFA. Eu acredito que hoje... árbitro FIFA quer dizer muita coisa. Eu acredito que hoje o VAR vai trabalhar muito, porque eles estão trabalhando muito, traçando muita linha. Vocês já repararam? Linha para cá, linha para lá, linha invertida. A coisa tá... E eu vou falar um negócio para você. Eu sou da CBF, eu sou do organizador do campeonato. Aí o time faz um ofício e manda para mim falando que ele quer um árbitro FIFA. Pronto, já é a deixa para eu não botar porcaria nenhuma, que o time não tem que querer árbitro. Entendeu? Aí pega mal. Aí esse cara, depois ele deixa de dar um pênalti claro lá pro Flamengo. O que vão falar? Porra, tá de brincadeira, né? A CBF dando ideia, mas eu não quero o árbitro. Só para lembrar, gente do Atlético Mineiro tentaram invadir a sala do VAR ano passado, num jogo, se não me engano, de Copa do Brasil, por discordado, tentaram arrombar a sala do VAR. E, na boa, sinceramente, não dá. No programa da Jovem Pan, né, que participa o Vampeta, inclusive o Mauro César Pereira, ele disse, inclusive foi bem feliz na definição, o Atlético Mineiro está tendo atitudes de time pequeno. Reclamão, mimimi, cheio de mimimi, essas coisas. Tem equipe para ganhar do Flamengo em qualquer época, qualquer hora. Né? A equipe do Atlético Mineiro é uma boa equipe. Isso aí. Que está agindo não precisa querendo. Coisas, não precisa. Realmente não precisa. Não vai contribuir para o futebol esse tipo de atitude. Precisa. Você vê, quando é que o Flamengo foi lá e eu quero árbitro assim, eu quero árbitro assim. Chegou lá, eu quero árbitro FIFA, beleza, já acabou, já não vai ser FIFA. Vai ser árbitro da várzea, mas não vai ser FIFA. E as pessoas mais novas não entendem de onde surgiu tanta rivalidade, mais por parte do Atlético Mineiro. O Flamengo foi campeão em 1980 e o Atlético Mineiro foi vice. Na Libertadores, naquela época, participava apenas o campeão e o vice dos seus campeonatos estaduais. Campeonatos nacionais. Então, Flamengo e Atlético Mineiro se classificavam e, detalhe, eles caíam na mesma chave. Era o campeão e vice brasileiro contra o campeão e vice de um outro país qualquer dentro do sorteio. Então, dentro da mesma chave, caiu Flamengo e Atlético Mineiro de novo. E teve um jogo extra. Flamengo e Atlético Mineiro terminaram empatado em tudo, né? E teve um jogo extra no Serra Dourada para poder definir quem se classificaria para a próxima etapa, né, da Libertadores. E aí o árbitro era o Reit e o jogo começou muito, muito truncado, o Atlético Mineiro batendo, e o árbitro chamou os jogadores, tanto do Flamengo quanto do Atlético Mineiro, a primeira falta feia eu vou expulsar. Ele terminou de falar isso, o Reinaldo me entra de carrinho por trás, o árbitro foi e expulsou. Aí veio o Éder, dá uma trombada no juiz, de propósito, o árbitro, o Reit foi e expulsou. E aí foi expulsando um monte de jogador do Atlético Mineiro. Se não houvesse essa confusão, quem ganharia? O Flamengo começou melhor. O jogo teve 10 minutos, 15 minutos, se eu não me engano. Um jogo assim foi... No primeiro tempo, quando houve essa confusão, o Flamengo estava um pouco melhor realmente. E o Atlético Mineiro naquela pilha, né? E talvez o Flamengo venceria essa partida, mas a gente não pode afirmar. Então, a rivalidade pelo Atlético Mineiro vem desde 1981, nesse jogo da Libertadores. Historiador César Mackenzie, sabe? Não, historiador né? Nada. Eu lembro, né? Eu assisti esse jogo. Perderam na bola. Perderam na bola e na porrada, para ficar esperto. Enfim, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Flamengo e vamos para o nosso bolão também. Hoje tem bolão, tem placar aí dos resultados. Daqui a pouquinho. Classificação do Fluminense para as quartas de final da Copa do Brasil foi categórica. A Caixa Punch
histórica. O Cruzeiro, maior campeão do torneio com 6 conquistas, jamais havia sido eliminado dessa disputa com uma goleada tão desfavorável no agregado, num duelo em que perdeu tanto na condição de visitante como na de mandante, né? O placar de 5-1 para o Tricolor após os 180 minutos, 2-1 no Rio e 3-0 em BH, superou os 4-0 impostos pelo Internacional ao Clube Mineiro na semifinal de 2019, com vitória por 1-0 e 3-0. Houve uma outra situação em que o Cruzeiro foi eliminado com 4 gols de diferença no agregado. Em 1990, o Goiás empatou sem gols na ida e bateu a Raposa por 4-0 na volta. Ou seja, o agregado foi o mesmo do Colorado, mas não foi obtido com 2 vitórias. Campeão em 6 oportunidades, o Cruzeiro faturou 93, 96, 2000, 2003, 2017 e 18. Das 26 participações que teve na Copa do Brasil, o Cruzeiro saiu da competição nacional com 2 derrotas no mesmo mata-mata, apenas pela 7ª vez. Uma delas, em 2006, também foi diante do Fluminense, 1-0 no Maracanã e 3-2 no Mineirão. Corinthians em 91, Atlético Paranaense em 2012, o Mineiro em 2014, o Palmeiras em 2015 e o já citado Internacional em 19 são os outros algozes do Cruzeiro com vitórias nos 2 confrontos. Depois de eliminar o maior campeão, o Fluminense ainda vai conhecer por sorteio o seu adversário das quartas de final. O Tricolor busca o seu 2º título na Copa do Brasil. O primeiro e único até aqui ocorreu em 2007, após decisão diante do Figueirense. Para os supersticiosos, vale dizer que 7 vezes o time que eliminou o Cruzeiro acabou campeão da Copa do Brasil. O último deles foi o Tricolor, o Grêmio, em 2016. Eu não sei se vocês viram o jogo ontem, mas, cara, o time do Cruzeiro, apesar de a gente saber questões de que o Cruzeiro está na Série B, aquela coisa toda, e aí a gente sabe que há uma diferença técnica. Esse time do Fluminense, o Diniz está fazendo o time jogar muito bem, mas o time do Fluminense, do Cruzeiro, em nenhum dos 2 duelos ofereceu qualquer risco, ofereceu qualquer dificuldade ao Fluminense para impor. No Maracanã, Fluminense que deixou mais o Cruzeiro jogar do que outra coisa. Ontem, lá no Mineirão, de jeito nenhum. O Fluminense sofreu uma pressãozinha do Cruzeiro ali, esperou o Cruzeiro cansar para daí fazer o resultado que leva o Fluminense à próxima fase, garante um din-din lá nos cofres tricolores. E agora, como eu disse, vai esperar pelo sorteio, tem que esperar a definição, né? Ontem, além do Fluminense, o Atlético Paranaense venceu o Bahia de novo por 2-1 e está na próxima fase. Esperar os jogos de hoje e de amanhã, Filipão. Esperar os jogos de hoje e de amanhã para a gente ter aí o sorteio e conhecer as definições já das quartas de final da Copa do Brasil. São as notícias do Fábio. Aliás, ó, só para falar aqui, o Fábio foi vaiado, tá? Toda bola que o Fábio defendia, a galera achou que a torcida do Cruzeiro ia prestar homenagem, mas porra nenhuma. O Fábio pegava na bola e era vaiado. Foi vaiado durante os 90 minutos. E foi vaiado pela torcida do Cruzeiro e pelo Sérgio Zubelli, lá na Noruega. Também, foi vaiado. Mas o Cruzeiro, em momento algum, fez lá, o Fábio fez 2 defesas lá, ou 3 no primeiro tempo, mas tudo sem perigo. O Cruzeiro não ofereceu dificuldade alguma. Eu acho que o Cruzeiro teve pelo menos 2 chances claras de fazer o gol e não fez, né? Então, no segundo tempo teve uma bola cruzada na área, passou por todo mundo, era só o jogador do Cruzeiro completar, mas aí entra aquela história que a gente fala de você ter um jogador para a Série B e você ter um jogador para a Série A. A categoria ela é diferenciada. Bola até mais difícil de pegar do segundo gol do Fluminense, o Cano meteu de chapa lá dentro, entendeu? Então... E para lembrar, você comentou aí, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil 2017 2018, nesses 2 anos, contratando sem nenhuma responsabilidade, e deu no que deu. Está hoje na Série B já, não sei quanto tempo, e talvez volte esse ano
Mas tudo isso fruto das, vamos dizer assim, das irresponsabilidades dos dirigentes cruzeirenses que contrataram sem ter como, sem poder contratar. E tá aí, foi bicampeão da Copa do Brasil, chegou a ser campeão do campeonato do Brasileirão. Brasileirão. E mergulharam o clube numa dívida impagável, tanto que tiveram que recorrer à SAF para resolver os problemas do Cruzeiro. Enfim, são essas as notícias do Flusão nessa quarta-feira. Sobre futebol, tudo sobre o seu time, aqui, Peladeiros. Peladeiros de volta porque temos bolão. Pois é. Vamos lá, de bolão. Primeiro jogo hoje, Flamengo e Atlético Mineiro. Deixa eu começar com Getúlio Malvadão. Cara, jogo no Maracanã, um problema de grama sintética, não é isso? De inverno. Grama sintética onde, rapaz? Não? Pensei que fosse. Grama de inverno, tá certo. O outro jogo foi 2-1. Foi isso aí, Sérgio? 2-1 Atlético Mineiro. 2-1. Quer dizer que o Flamengo pode ganhar de 1-0, é isso? Vai para pênalti. Um gol de diferença vai para pênalti. Isso. Então eu vou colocar 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo. Rude de Oliveira. Torcida hoje vai chegar junto no Maracanã, vai lotar e tal, mas não tem jeito não. 3-1 pro Atlético e já deu Copa do Brasil concentrar lá na Libertadores. Quando você fala assim, o Flamengo vai aí do Flamengo vai dar pra Copa. Isso, quando o Rude coloca placar assim, eu fico animado. Olha só, o Zubelli não mandou o palpite dele não, né? Não. Não. Vamos lá, eu vou simples, claro, 3-0 Mengão. É o meu placar desse primeiro jogo. 3-0. E vou repetir o Botafogo 3-0 também. Tá dando Botafogo 3-0? 3-0 Botafogo e América Mineiro. 3-0 Botafogo, é o meu placar. 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo. E agora, GG Malvadeza? Eu pensando bem agora nos dois, eu tenho que ser com a razão, cara. Eu acredito que o Botafogo vai fazer 3-0. Pode até fazer, mas não vai levar. Eu falei 3-0. Não vai. Até concordando com o Rude no programa anterior, que o Botafogo ia vencer, ia para pênalti, ia perder nos pênaltis. O Rude já mudou de opinião. Não vai levar. 3-0, mas não vai levar. 3-0 também. Botafogo é arame liso. Cerca, não machuca ninguém. Então tá certo. Fazer o quê, né? Muito bem, beleza. Então tá certo. Sexta-feira a gente vai conferir e vamos fazer os palpites. Vamos ver quem que vai estar feliz e quem vai estar triste. O flamenguista ou o botafoguense. Tá certo. O Sérgio vai dormir até amanhã, né? Ele não vai acordar, não, né? Não. Ele não vai acordar de madrugada, não, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Bom, 6h57, mais uma vez terminando com esse belíssimo horário. Sexta-feira a gente está de volta com o nosso Peladeiro. Um abraço para o GG Malvadão. Tchau. Um abraço para o César Mackenzie e sexta-feira tem mais. Valeu, galera. Tchau. Tudo sobre o seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiro.